A paz do Senhor Jesus a todos os amigos e irmãos. Devocional de hoje, Salmo 68, verso 19 e 20, que diz assim: Bendito seja o Senhor que, dia a dia, leva o nosso fardo. Deus é a nossa salvação. O nosso Deus é Deus libertador. Com Deus, o Senhor, está o escaparmos da morte. Irmãos, bendito seja o Senhor que dia a dia leva o nosso fardo. Nós vivemos, não só no nosso tempo de hoje, no mundo de hoje, mas depois que o pecado entra no mundo, nós vivemos cada dia um dia mais próximo daquilo que é a maior certeza que o homem tem, a morte. Não sabemos o dia de amanhã. E o salmista vem nesse versículo aqui, e nós podemos meditar nele, que o Senhor, Deus, dia a dia tem levado o nosso fardo. São tantas as nossas dificuldades e lutas no mundo, são tantas as adversidades que se levantam contra uma pessoa, não só contra mim, mas contra você que está ouvindo, contra pessoas que nós conhecemos, tantas lamentações de pessoas que sejam cristãs ou não, que no mundo vivem os seus dilemas, que no mundo vivem as suas guerras, e até mesmo o ateu, que muitas vezes diz que não crê em nada, muito menos em Deus, na hora de um aperto da vida, ele clama por socorro ao Senhor, ou até às vezes questiona onde está Deus. Mas durante a história da nossa vida, Deus sempre tem levado de verdade os nossos fardos. Porque se existe uma coisa que é real, é que a oração é a ponte, ou é a ligação, ou é a melhor forma que o homem tem para se conectar com Deus. E a oração é uma das formas de comunicação que existe. Não só para com Deus, mas como para com o pai com o filho, o marido com a esposa, um amigo para um amigo, um pastor com as suas ovelhas, Deus para conosco. E a oração é um caminho de duas voltas. Porque uma oração não pode ser feita monologamente. Eu tenho que falar para que alguém me ouça e tenho que ouvir depois a contrarresposta da pessoa que me ouve. No nosso caso, nós precisamos orar, fazendo a nossa petição, mas também temos que estar atentos ao que Deus tem para falar para nós. E muitas das vezes o que Deus tem para falar para nós não é favorável à situação que nós vivemos, porque nós, para recebermos as bênçãos de Deus, precisamos estar dentro do centro da vontade de Deus. A Bíblia diz que tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. E é por isso que Paulo fala ao Romano que se Deus é por nós, quem vai ser contra nós? Que quando eu me coloco dentro da vontade de Deus, dentro dos planos de Deus, o Senhor, Ele me atende. Ele leva os meus fardos, Ele peleja as minhas lutas, Ele investe no meu sonho, no meu projeto. Mas se eu estiver fora da vontade do Senhor, Ele vai ouvir e vai continuar falando para que eu endireite o meu caminho, para que eu remova algumas situações dos meus caminhos. E eu preciso estar pronto para ouvir quando pedir socorro ao Senhor e Ele apontar para mim o que é que está errado, o que precisa ser consertado para que eu venha crescer. E o salmista ainda diz aqui no verso 20, o nosso Deus é Deus libertador.
Com Deus, o Senhor, está o escaparmos da morte. Há caminhos para o homem que parece ser bom, mas o fim deles é o quê? A morte. Quando eu escolho andar segundo os meus planos, os meus passos, aos impulsos da minha vontade ou da minha carne, eu já deixo o nosso Deus de lado. Eu ouvi o pastor falando esse dia que existe uma frase no meio evangélico, né? Que quando nós estamos numa estrada, dirigindo um carro, e o carro chega acima de 80 quilômetros, se eu não me engano, o anjo do Senhor sai do carro. Por quê? Porque existe uma responsabilidade da pessoa naquela condução. Um simples toque no volante pode fazer com que ocorra um grande acidente. Mas a responsabilidade de quem? É de Deus, que não guardou caso aconteça um acidente, ou da imprudência da pessoa que estava na direção. Então assim é a tua vida e a minha vida. Deus, ele faz e protege e abençoa a cada um de nós, mas cabe a nós a direção da nossa vida. Deus não tirou do homem o direito de liderar a sua vida, de conduzir a sua vida, mas Deus deu ao homem a oportunidade de ser orientado por ele, porque a palavra de Deus é a nossa bússola que nos conduz à salvação. A salvação no modo literal, tanto de nos abençoar no que nós planejarmos aqui nessa terra, como nos levar para o céu. Então conduza a sua vida de forma que os planos ou as instruções do Senhor entrem na sua vida, você as pratique e se torne como um homem prudente que plantou a casa sobre a rocha. Vai vir a adversidade, os problemas, as águas dos rios, mas não vai te derrubar. Mas não seja insensato construindo uma casa sobre a areia. O Senhor fala e você não ouve, e as maldições entram na sua vida. Que Deus possa abençoar a tua vida hoje, rica e abundantemente. Medite nessa palavra e deixa o Senhor ser o teu Salvador e deixa o Senhor te escapar da morte. Porque Ele tem falado contigo, só que você precisa dar ouvido para Ele. Forte abraço para todos.